Na aula de hoje, eu escolhi mais uma vez entrar nesse conteúdo da confeitaria clássica, né? Com conteúdos básicos para você ingressar na confeitaria sem ter desculpas, né? Porque o que eu vejo é muita gente que não conhece os tipos de massa, não sabe por onde começar, tem medo de errar. Então essa aula é especialmente para você dar os primeiros passos e largar o medo de lado, tá bom? Então nós vamos fazer uma massa aqui que é uma massa sem erro. Como que é mesmo, Marcel, o título? Massa simples e sem erro. E por que simples e sem erro? Simples na forma de executar, na seleção dos ingredientes, que são fáceis, são acessíveis, então não tem complicação nenhuma. E sem erro é porque o método não tem erro. Se você prestar atenção e fizer exatamente como eu estou ensinando, qualquer pessoa faz essa massa de bolo, até uma criança, tá bom? Eu garanto isso para vocês. Vamos lá então, gente, eu vou começar o conteúdo da live agora. Como eu falei para vocês, prestem muita atenção nos detalhes que eu vou falar, porque são muito importantes, tá, gente? Não é só receita. Eu tô falando de verdade isso, por quê? Muitas vezes eu tô colocando os ingredientes e eu tô falando sobre esses ingredientes. Eu tô dando para você a parte técnica dos ingredientes e se você não presta atenção, você perde esse momento, depois você não vai saber fazer uma substituição. Depois você não vai saber fazer uma alteração na sua massa, porque você fica preso só à receita. Você fica preso a voltar lá no conteúdo da live para pegar a quantidade dos ingredientes e não vai se ligar nas informações técnicas. Então preste muita atenção, porque a parte técnica é tão importante quanto a execução aqui da nossa receita, tá bom? Posso começar, amor? Pode. Então vamos lá. Essa massa que eu vou fazer agora, ela é uma massa chiffon. Mas muita gente que tá aqui, que já me segue, né, que já tá inscrito no canal, que já é meu aluno, vai olhar e vai falar, mas Fabi, você já veio aqui em algum outro momento e ensinou a fazer uma massa chiffon que não era essa. E aí, Fabi, qual que tá certa? Aquela que você ensinou anteriormente ou essa de hoje? Eu vou falar pra você que a massa chiffon não tem a certa e a errada. O método da massa chiffon é o método espumoso, né? Que a gente bate ali os ovos, que faz aquela aeração toda para dar aquele volume, para crescer. Já falei para vocês que a massa chiffon vem da família do pão de ló, da Genoise. A diferença é que vai uma gordura nessa massa, deixando ela mais maleável, mais elástica, para você poder fazer um bolo até um pouquinho mais alto do que o normal, ou até um rocambole, um cupcake, que são massas especiais porque vão a gordura. Agora, o que diferencia uma massa chiffon, uma receita de massa chiffon de uma outra receita de massa chiffon? Apenas o método, a forma de executar. E eu vou falar sobre isso com vocês durante a live, tá? Porque basicamente os ingredientes são os mesmos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa massa é um processo que se chama uma aeração, uma fermentação mecânica, digamos assim. O que é uma fermentação mecânica? É quando eu coloco ar dentro da minha preparação e esse ar, muitas vezes, é suficiente para o bolo crescer sem precisar de fermento. Mas não quer dizer que eu não posso colocar fermento. Eu posso. Vai desenvolver ainda mais a massa do meu bolo. Mas caso eu não queira, eu não preciso colocar, tá bom? Então vamos fazer essa incorporação dos ingredientes. Eu vou colocar aqui no meu bol 4 ovos, que pesaram 220 gramas. Vá anotando aí. 4 ovos, 220 gramas, tá? E aqui eu tenho 180 gramas de açúcar refinado. Lembrando que eu escolhi fazer essa massa hoje para te dar uma receita de uma massa totalmente descomplicada e sem erro. Porque a outra massa chiffon que eu já ensinei aqui tem alguns processos um pouquinho diferentes dessa, tá bom? Essa é uma forma bem mais simples. Vamos bater aqui os ovos com açúcar, numa velocidade de média para alta, até triplicar de volume essa mistura.
Essa massa chiffon, ela pode ser de chocolate? Não só pode, como eu vou fazer de chocolate. Olha como tá virando um creme bem bonito isso aqui, ó. Dá uma olhada. Se, apesar de ser uma massa de método espumoso, ela tem estrutura? Apesar de ser método espumoso, ela tem... Então anota bem o que eu vou falar. Ela tem estrutura, não tanto quanto a massa amanteigada. O que isso significa na prática? Significa que eu consigo fazer um bolo um pouco mais alto do que 10 centímetros, né? Eu consigo até fazer um bolo de, sei lá, 12, 13 centímetros de altura, com a garantia de que esse bolo não vai despencar, por conta da gordura que tem na massa, tá? Mas cuidado, hein? Cuidado no transporte, porque ela é estruturada, ela é segura, mas não tanto quanto uma massa amanteigada e nem tanto quanto a massa de método direto, que vai uma quantidade relevante de óleo. Gente, ó, olha a espumona que eu fiz aqui só com ovos e açúcar. Então é isso que eu quero, tá? Presta bem atenção. Eu tô usando aqui o batedor Globo, que é mais ou menos uma, digamos que uma réplica do fouet, né? Um tamanho maior. Então o Globo e o fouet, eles têm a mesma função. Só que aqui eu bato com mais velocidade por conta do motor da batedeira. E o fouet eu não consigo colocar tanta velocidade quanto tem a batedeira, mas a função desses dois utensílios aqui é a mesma função. Isso significa o quê? Significa que esse batedor, ele ajudou a incorporar ar na minha preparação. Aqui em Sorocaba a gente fala ar, tá? Não é ar, é ar. Ar. Então, ar, a gente colocou ar na massa aqui com esse batedor, entendeu? Então, o que acontece? Se eu já coloquei ar nessa massa aqui com o batedor, e se agora eu for incorporar o restante dos ingredientes e continuar misturando com esse batedor que eu usei para incorporar, eu retiro o ar que eu consegui colocar na massa. Por quê? Porque eu estou colocando peso dentro desse ar, entendeu? Então muitas pessoas erram nesse momento. Fazem todo o processo direitinho, usam ingredientes bem equilibrados, pega um fouet e começa a misturar. Sabe o que acontece? A massa baixa e você tem um bolo pesado, que nós chamamos de embatumado. Então, nesse momento, o correto é incorporar o restante dos ingredientes com uma espátula, mexendo de baixo para cima, delicadamente, para eu não perder esse ar. Para o primeiro passo aqui eu tô usando 180 gramas de farinha de trigo. Gente, anota essa receita porque ela é prática e não tem erro mesmo, tá? 180 gramas de farinha de trigo e aqui eu tô usando 40 gramas de cacau em pó. Antes que perguntem, pode ser chocolate 50, 70? Chocolate que tem porcentagem, né? 50, 70, 80, enfim. Quando esse chocolate ele tá marcado na embalagem que ele tem porcentagem, tantos por cento de cacau, isso significa que ele é um produto que contém muito açúcar, né? Essa porcentagem que tá descrita de cacau, o restante dela é açúcar. Então eu não gosto de usar porque altera o açúcar da minha receita e isso deixa desbalanceada a minha receita. Eu gosto de usar cacau em pó porque é livre de açúcar. E aí muita gente pode perguntar, nossa, eu vou dando muita explicação e a minha preparação aqui, ela tá paradinha esperando. Eu vou fazer o seguinte, amor, deixa eu fazer a massa, eu vou falar sobre todos os ingredientes que eu vou usar. Segura aí, tá? Senão eu vou perder a aeração dos meus ovos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui 100 gramas de leite com 50 gramas de óleo vegetal. Aqui eu tô usando um óleo de girassol, mas você pode usar óleo de canola, óleo de milho, óleo da sua preferência, tá? Aqui no meu leite, eu já tenho umas gotinhas de essência de baunilha. Mesmo quando eu faço a massa de chocolate, eu gosto de usar essência de baunilha, mas é um gosto meu, não é uma obrigatoriedade, tá bom? Então, essência de baunilha. Vou colocar aqui esses líquidos, ó. Coloquei aqui nos meus ovos e vou dar uma misturada. Eu vou tirar o bowl daqui
Ó, vou dar uma misturada. Amor, dá mais um toquinho depois pro pessoal do YouTube, do Instagram. Nós estamos com quase 300 pessoas lá. Uau! Pessoal do Instagram, corre pro YouTube para vocês assistirem a live com maior qualidade, com riquezas de detalhes e mandar suas perguntas, porque inclusive ó, coloco de baixo para cima. Por que que eu faço esse movimento de baixo para cima? Para não perder esse volume que eu consegui batendo aqui os meus ovos com açúcar. Se eu mexer isso aqui rápido, de forma brusca, eu vou perder todo esse volume, tá? Então, ó, e perdendo volume, eu tenho uma massa pesada. Bem devagar, com muita calma, muita paciência, ó. Calma, segurei que eu já vou falar a função de todos os ingredientes. É muito importante vocês entenderem para vocês mesmos poderem fazer as substituições sem ficar presos à receita, tá bom? Eu confesso que me dá faniquito essa delicadeza toda de mexer de baixo para cima, essa malemolência, né? Vai me dando um desespero, uma agonia. Dizem as más línguas que isso é um mal de aquariano. Não sei se é verdade. Mas essa massa precisa ser com esse carinho todo, tá? E essa massa, gente, ela é super leve, tá? Então ela vai dar volume aqui na assadeira, mas ela não vai pesar tanto. Então aqui, ó, eu vou colocar Vamos colocar 350 gramas de massa aqui. Esse bol é tão pesado, deixa eu dividir aqui um pouquinho, aqui. Vai dar cerca de 370, 380 gramas em cada forma dessa. Eu tô usando uma forma aqui de 15, diâmetro 15 por 8 de altura. Baixa um pouquinho mais para ver que tá desligado, ó, desligado. Vou ligar o meu forno, liguei, eu vou deixar 30 minutos, 145 graus, porque esse forno permite, e vou colocar o meu bolo no forno frio. Começou a funcionar agora o meu forno, tá, gente? Só tô mostrando isso para comprovar que mesmo uma massa de método espumoso, eu asso no forno frio. Quer dizer, mentira, mentira, mentira. Porque não existe assar bolo no forno frio. É mentira minha. Se eu colocar o bolo lá e o forno estiver frio, o bolo vai continuar cru. Eu coloco no forno sem pré-aquecer. Pronto, corrigi. Né? Não existe assar bolo em forno frio. E aí, no forno convencional de casa, você pode colocar 180 graus, né? E a partir dos 20 minutos de cocção,
Você pode colocar a mão em cima do bolo, tocar a superfície em cima aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. A partir de 20 minutos você consegue tocar aqui em cima do bolo para saber se tá firme, se não tá afundando, tá? Muita gente tem dúvida do momento que o bolo tá assado, muita gente não sabe visualizar. Então, a partir de 20 minutos você já pode abrir a porta do seu forno. Antes disso, você corre o risco de afundar o seu bolo se entrar ar lá dentro do forno, tá bom? Amor, algumas pessoas estão perguntando, e se eu quiser fazer a massa branca, eu apenas retiro o cacau ou eu coloco a mesma quantidade do cacau de farinha de trigo? Não, apenas retira o cacau, mantém todos os outros ingredientes do jeitinho que tava aqui, tá? Bom, deixa eu falar agora pra vocês, enquanto assa, é muito rápido, né, pra assar esse bolo, e eu já tenho um assado aqui pra mostrar pra vocês, mas eu acredito que vai dar tempo de tirar aquele ali, porque assa bem rápido. Deixa eu falar sobre os ingredientes dessa massa, né, e sobre o processo que ele é feito. Por que que eu não respondi? Por que que ele é diferente do outro método que eu já ensinei aqui em algum momento? A massa chiffon, que eu dei anteriormente, ela tem um processo um pouco diferente. Um processo em que eu faço uma emulsão entre o ingrediente líquido, que é uma água, né? E o ingrediente que é a gema, né? E o óleo. Então, água, gema e óleo. A água não mistura com óleo, né? Então, vocês vão ver lá naquele vídeo que eu faço essa emulsão porque a gema faz o trabalho de emulsificante. Então, a gema une a água com o óleo, fazendo uma mistura bem homogênea, trazendo leveza para o seu bolo. E esse bolo tem alguns processos diferentes, como, por exemplo, eu bato as claras em ponto de neve, com um pouquinho de açúcar, vira um merengue francês. Depois eu faço essa emulsão de gema, água e... Gema, água e óleo e açúcar também. E aí depois eu misturo secos e trago essas claras em neve. E é massa chiffon do mesmo jeito, só o processo que é diferente. Hoje eu me propus a ensinar uma massa chiffon que é a mesma massa, só que num processo completamente diferente. Simples, sem erro, prático, que qualquer pessoa consegue fazer de primeira, tá? Então assim, vocês podem fazer os dois métodos e comparar para ver o qual que vocês gostam mais da textura. Mas ambas são massa chiffon, ok? Bom, vamos falar sobre os ingredientes da massa chiffon. Alguém falou aqui que faz a massa chiffon com água. Tá certo também. Eu poderia fazer com suco, com água, com leite. Isso muda? Muda no sabor. E na textura, Fabi, isso muda? Muda um pouquinho. Muda quando eu tenho água e leite ou quando eu tenho suco e leite. Por quê? Porque a água vai deixar meu bolo super levinho, né? Só que a água não tem nada de proteína, de gordura, de nada. A água é neutra. Então ela só vai contribuir para deixar meu bolo mais levinho. Quando eu uso leite, é um líquido também que tem sabor, neutro, mas tem sabor. Mas eu tô agregando na minha massa um pouco mais de proteína, um pouco mais de gordura e isso modifica a textura da minha massa. Então não é só sabor. E quando eu coloco um suco, a mesma coisa. O suco, ele geralmente não tem essa gordura, ele não tem essa proteína, mas ele tem o açúcar e tem o sabor, né? Então perceba que eu posso colocar qualquer tipo de líquido, mas cada líquido vai se comportar de uma forma na massa do meu bolo, de acordo com o que compõe esse líquido, tá bom? Então pode usar mais essa explicação. Sobre o cacau. Eu prefiro o cacau porque o cacau ele é livre de açúcar, né? E ainda eu prefiro o cacau alcalino do que o cacau natural. Por quê? O cacau natural, ele tem muita acidez. Quando você olha, né, para comprar o cacau natural do cacau alcalino, o cacau natural, ele é bem clarinho e o cacau alcalino, ele é mais escuro. Só que é o seguinte, o cacau natural que é mais clarinho vai deixar um sabor muito mais forte e um amargor também na massa do seu bolo. Por quê? Porque ele contém muita acidez. O alcalino é passado por um processo, né, pela moagem, que ele retira um pouco dessa acidez do cacau, né, deixando a massa com mais cor, mais escurinha,
com sabor mais intenso de chocolate, só que ele é mais escuro, sabor mais intenso de chocolate, só que ele não tem o amargor do cacau natural. Porque é gostoso o sabor de chocolate intenso, mas o amargo ele é um pouco incômodo. Então por isso que eu sempre compro o cacau alcalino, tá? E pode ser o black, amor? Pode. Na verdade, muita gente não sabe o que é o cacau black. Acha até que o cacau black é mais forte do que qualquer outro cacau. E não é. O processo dele na moagem também, é moagem que fala, certo? Tá certo? Na moagem, deixa ele mais escuro, mas ele é um cacau comum. Na verdade, pelo processo da moagem, o sabor fica até mais suave. Ele fica mais intenso de cor, mas ele fica mais suave no sabor. Esse cacau, ele deixa a sua massa um pouco mais ressecada, porque ele tem muito mais acidez. Então, o que eu faço? Quando eu uso o ingrediente, quando eu quero um bolo que fique mais úmido e ele vai cacau, eu venho com um outro ingrediente, que é um outro ácido para compor esse cacau. O cacau, ele só não resseca a massa do meu bolo quando ele tem um outro ingrediente ácido junto. Nesse caso aqui da massa chiffon, se eu quisesse uma massa um pouco mais úmida do que ela já é, eu substituiria, por exemplo, o leite por um iogurte. Ou então eu prepararia aqui um buttermilk, que é o leite com umas gotinhas de limão, trazendo um pouco mais de acidez para a massa do meu bolo e, consequentemente, uma umidade maior, tá? Mas não tem necessidade, porque o chiffon, ele já vai óleo, então assim, a quantidade de óleo que vai nele, já deixa ele úmido na medida certa, tá? Eu só tô dando uma informação, caso você ache que a massa do seu bolo com cacau, ela seja muito ressecada, tá faltando algum outro ingrediente ácido junto dele, tá bom? Se colocar metade do fermento de bicarbonato, pode, mas o bicarbonato, ele vai ajudar a trazer maciez e não umidade. O que eu falei anteriormente para você é sobre umidade, não sobre maciez, tá? Então, quando eu tenho uma massa ressecada por conta do cacau e eu trago o bicarbonato, eu ajudo na maciez e na intensidade da cor do meu bolo, da massa do meu bolo, tá? Bom, como eu falei, essa assadeira aqui, ela tem 15 de diâmetro e 8 de altura. Eu vou cortar essa massa ao meio. Mas você pode colocar essa massa numa forma mais alta, você pode colocar em 3 ou 4 mais baixas, a escolha de vocês, tá bom? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Dá pra ver minha mão aqui, Fabrício? Ó. Olha como minha mão tá oleosa. Aqui dá pra ver perfeitamente a umidade dessa massa chiffon. Ó, ela é maleável, olha como ela dança assim, olha. Ó, sem rachar, tá? Ó, tá vendo como ela é maleável? Ela parece uma borracha e ela é úmida. Olha a quantidade de óleo aqui, só 50 gramas de óleo já foi suficiente para deixar essa massa super úmida, tá? Olha, bem molhadinha. Esse tipo de massa, quando eu monto um bolo com essa massa, eu posso cobrir normalmente com buttercream. Eu posso levar esse bolo para a geladeira e comer esse bolo geladinho, que vai continuar úmido. Posso comer em temperatura ambiente, que ele vai continuar úmido. Posso molhar com calda do que eu quiser aqui, tá bom? Então ele é super versátil. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu cortar essa outra. Numa forma retangular, qual que seria a medida para colocar? Ótima pergunta. Gente, a melhor pergunta da noite. Sabe por quê que é a melhor pergunta da noite? Porque existem perguntas que você vai ter que pensar e fazer o teste. Existem perguntas tão maravilhosas que é você que vai ter que responder para você mesma. Desculpa, não quero ser grossa e eu acho que eu não tô sendo grossa. Mas por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, eu fiz esse bolo, essa receita, e dei a medida da assadeira que eu usei. 15 diâmetro, 8 de altura, ok? Você já pensou se eu tiver que fazer o teste em todos os tamanhos de assadeiras que existem para passar para vocês? É muito mastigado, não é?
E tudo que a gente tem muito mastigado, não tem trabalho nenhum para testar, para pensar, é muito fácil. A gente não dá valor. Então, essa é uma pergunta que não se constrange de ter feito essa pergunta para mim. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas fazem esse tipo de pergunta. Por que fazem esse tipo de pergunta? Por que ao invés de fazer esse tipo de pergunta, não pega a receita, viu a quantidade que deu, pega a assadeira que você tem e faz o teste? Sabe por quê, gente? Tem assadeira redonda, retangular, quadrada, comprida, formada de coração. É uma infinidade. É uma infinidade de tamanhos e modelos no mercado. Você já pensou eu saber? Primeiro que eu nem conheço todos os modelos de assadeira que existem no mercado. Entende que é uma pergunta que não é que não faz sentido, mas você que vai ter que dar essa resposta na tua cozinha fazendo o teste? Se você vai ter que dobrar a receita para fazer uma assadeira maior, se você vai ter que diminuir a receita, se você vai ter que distribuir mais assadeiras. Esse é o tipo de dúvida que é você que vai ter que esclarecer para você mesma, tá? Aqui eu dei o tamanho da minha assadeira. 15 por 8 para eu cortar no meio, tá? E coloquei 370, 380 gramas de massa crua em cada assadeira. É isso, tá? Então, 380 mais ou menos que deu, vezes 2 dá quanto? 760. 380 vezes 2? É. 760. Então, eu tenho aqui 760 gramas de massa crua, tá? Por aí já fica até mais fácil para você calcular. Dá para fazer caseirinho e cupcake com essa massa? Você pode fazer caseirinho, pode fazer cupcake com essa massa, porque é uma massa que tem gordura, né? Eu não sei se você sabe, mas cupcake, por exemplo, não posso fazer cupcake com uma massa que não tem gordura nenhuma. Solta completamente daquele papelzinho, daquela embalagem. Então, precisa ter gordura. Agora, não é a massa mais saborosa para cupcake nem caseirinho. A dica que eu dou, tanto para cupcake quanto para caseirinho, é uma massa amanteigada ou uma massa de método direto que vai uma quantidade maior de óleo, tá? É o ideal, mas dá para fazer. As massas de método espumoso, né, genoise, chiffon, elas recebem muito mais calda. Então você pode, se você realmente gosta de um bolo bem molhadinho, você pode aqui aproveitar e molhar bem esse bolo, tá? Diferente da massa manteigada ou a massa de método direto com óleo, que se eu molhar muito, eu acabo esfarelando e quebrando toda essa massa. Mas tá linda essa massa, hein? Jesus amado, olha essa massa. Vamos ver a fofãs? Eu gosto da fofãs. Amor, para quem não gosta do residual do óleo em massa de bolo, qual outras gorduras que podem ser usadas? A manteiga derretida. Eu posso colocar essa mesma quantidade de manteiga derretida, tá? Mas, gente, coloca óleo de girassol, óleo de canola, óleo de milho, que você não vai ter sabor residual de óleo nenhum. O problema é que a gente usa óleo de soja, que é um óleo um pouco mais inferior. E aí deixa esse cheirinho, esse sabor residual, tá? Então capricha aí num óleo de mais qualidade que você vai ver que você não vai ter problema não. E para bolo gelado, fica legal essa massa? Fica ótimo, fica ótimo. Toda essa família da massa de pão de ló, que eu já falei para vocês, né? Que é genoise, chiffon, elas ficam perfeitas para bolo no pote, bolo gelado, bolo na taça, esses bolos que você precisa esmigalhar, né? É como eu falei para vocês, absorve muita calda, então fica bem molhadinho, bem legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, falta pouquíssimo para eu tirar o bolo do forno, tá? E eu vou tirar o bolo do forno. Na verdade, eu fico muito feliz quando eu tiro um bolo do forno, porque eu defendo muito essa questão, né? De você não precisar, não é que você não pode, mas você não precisa pré-aquecer o teu forno para assar a massa do seu bolo, inclusive a massa de método espumoso, tá? Que muita gente tem dúvida, tem medo de colocar e o bolo ficar embatumado. Gente, se isso aqui for um bolo embatumado, eu não sei o que é um bolo fofinho, de verdade. Se esse bolo não for um bolo totalmente... Olha essa câmera aqui, deixa eu pôr bem pertinho, deixa eu pegar esse aqui. Se isso aqui
aqui não for um bolo airado, com as suas partículas bem definidinhas, e fofinho, e úmido, eu não sei o que que é. Porque eu coloquei esse bolo ia ser em forno frio, do jeito que eu tô assando aquele... Forno frio não, forno sem pré-aquecer. Do jeito que eu coloquei aquele. Se você assasse no bolo frio, eu ia ficar com medo de você, e eu faço viu? questão de tirar aquele bolo no forno aqui durante a live para vocês comprovarem o que eu tô falando. Eu não perco nada da qualidade da minha massa. Aí muita gente que tá nova por aqui vai falar, mas Fabi, mas por que eu não preciso pré-aquecer o forno? Por alguns motivos. Primeiro, para você não jogar, não desperdiçar gás à toa. Aqueles vários minutos que vai ficar lá seu forno ligado jogando gás fora. E baratinho que tá o gás, né? Mas tudo bem. Outro problema de deixar um forno aquecido e você entrar com a massa crua é você deixar uma barriga no seu bolo. Por quê? Porque o calor ele vai chegar primeiro naquela superfície que está exposta da assadeira. Então, como chega ali primeiro, vai assar ali primeiro, criando aquela barrigona que você tem que fazer uma lipoaspiração e depois você pega aquela barrigona ou você come e também fica com uma barrigona ou você joga fora, né? Porque você não vai montar um bolo com aquilo. Pode assar essa massa em uma só forma? Pode, mas assim, gente, como é uma massa leve de método espumoso, eu não tenho tanto problema em assar numa assadeira bem alta, como por exemplo... Assim, ó, se eu quisesse assar aqui, nessa de 10 centímetros de altura, eu poderia assar e depois cortar 4 discos, normal. Mas leva muito mais tempo no forno. Até o calor chegar nessa superfície inteirinha aqui, vai demorar muito mais para assar meu bolo. Sendo que eu posso ter assadeira mais baixa, que vai assar muito mais rápido. Eu tenho economia de gás e economia de tempo, tá? Então eu prefiro assar ou em 2, ou em 3, ou em 4. Em uma, eu não gosto muito, não. Poderia ser adicionado frutas na massa, como mirtilo, por exemplo? Ótima pergunta. Gente, por isso que eu amo vocês. Manda ver nas perguntas. Eu adoro pessoas que mandam perguntas, que questionam, que discordam. Só que eu só vou dar atenção para quem discorda se a pessoa já testou, tá? Porque se ela falar por falar, eu não dou a mínima. Posso usar mirtilo? Posso usar frutas na massa? Eu não aconselho, porque é uma massa muito leve. Então não vai suportar o peso das frutas, tá? Em algum momento, na cocção ali no forno, essas frutas elas vão descer todas lá pro fundo. Mesmo que elas estejam congeladas, elas vão descer e não vão ficar distribuídas na massa do meu bolo. Então, eu acho muito arriscado, eu não coloco, tá? Eu colocaria assim, eu mudaria o sabor da massa com o líquido ou com os secos. Como que eu faria isso? Lembra que eu coloquei cacau? Pois é, eu usei 40 gramas de cacau na massa para deixar ela de chocolate. Se eu quisesse, eu poderia colocar 40 gramas de farinha de amendoim, farinha de nozes, farinha de amêndoas. Então, obedecendo esse peso, eu posso substituir esse cacau por outro ingrediente. Lembra do líquido? Eu posso substituir por leite, por suco, por chá, por água, qualquer outro líquido que tenha outro sabor. Então, eu prefiro mudar o sabor da minha massa com esses dois ingredientes, ou com o líquido ou com o seco, tá bom? Bom, olha aqui, gente. Eu faço isso aqui, ó, ali em cima do forno. Tá vendo que eu sinto que ela tá fofinha, mas ela não está crua dentro, ela não está mole. Então agora, olha o que eu faço. Mesmo quente, eu posso já soltar a lateral dela, ó. O certo não é desenformar no ato, assim, esse tipo de massa. A hora que tira do forno já desenformar. Diferente da massa amanteigada. A massa amanteigada, eu prefiro, a minha receita, a minha massa 2.0 do curso, eu prefiro tirar do forno e já desenformar. Essa não, porque a quantidade de gordura que tem nessa massa é bem menor do que a massa amanteigada. E essa massa é muito mais leve. Então, se eu desenformar esse bolo completamente quente do jeito que tá aqui,
eu corro um risco muito grande de quebrar esse bolo no momento que eu estiver desenformando, tá? Então, eu mudo nessa questão. Massa amanteigada, desenformo bem quente. Massa chiffon ou genoise, eu espero alguns minutinhos, mas assim, pouquíssimos. É só baixar esse calor excessivo que tá aqui, tá? Que eu já vou desenformar pra vocês. Deixa eu pegar aqui um copo. Essa massa, ela aguenta uma cobertura de ganache? Ganache? Aguenta, só que é uma massa que você vai ter que fazer uma prensagem na hora de você rechear, para depois você ganachear ela, tá? Então você vai ter que montar na forma ou no acetato e dar aquela prensada para ficar bem compacta. Então você não vai ter um bolo tão fofinho, né? Se você for ganachear essa massa, você vai ter um bolo um pouco mais compacto. Poderia trocar o leite por leite de coco ou fica muito gorduroso? Não, pode trocar. Muda a estrutura, muda a textura da massa, mas pode ser substituído sim. Bem quente. Uau! Soltou. Então, nesse momento aqui, gente, desenformar desse jeito, totalmente quente, é um risco de quebrar massa, tá? Aqui, porque eu vou cortar ele. O que eu quis mostrar aqui pra vocês? Por que eu quis tirar da forma aqui durante a live? Você percebe que aqui, ele não afundou, mas ele formou esse desenho aqui, você tá vendo? Aí você fala, Fabi, mas por quê? Na verdade, eu não vou retirar isso aqui, porque o bolo tá reto. Você percebe que o bolo tá reto? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Olha como o bolo tá reto, tá? Ele continua reto, só que ele tá com esse desenho aqui no meio, ó. Ele tá reto, não tá? Ó. Tá? E por que aconteceu esse desenho aqui, que não é problema nenhum? Aconteceu porque no momento de untar o fundo da assadeira, provavelmente, muito provavelmente, espirrou desmoldante em algum pontinho ali da lateral da minha assadeira. E aconteceu aquilo que eu falei pra vocês. Grudou meu bolo na assadeira porque eu não untei a lateral, mas em algum lugar ali onde espirrou um pouquinho de desmoldante, conforme a massa foi crescendo, algum pontinho ali foi entrando, porque foi descolando da lateral por conta do desmoldante. Agora, se eu tivesse untado toda a lateral, aí esse buraco aqui estaria bem lá no fundo. E aí eu teria uma massa totalmente deformada. Tá? Então, por isso que é importante, na hora de você untar a sua assadeira, você até dá uma limpadinha na lateral, para ter certeza que não ficou untada a lateral da sua forma e o seu bolo vai continuar retinho, bonitinho, tá bom? Gente, eu fico muito feliz em contribuir com essas informações, né? Mas eu sempre vou bater nessa tecla, testem para vocês comprovarem aquilo que eu falo, tá? Faça da sua cozinha seu laboratório e aí você nunca mais vai ficar dependendo da opinião ou das informações dos profissionais, porque cada um tem uma experiência, né? Você pode pegar aquilo que você aprendeu e tirar sua conclusão indo lá na sua cozinha, tá bom? Pode congelar essa massa por 90 dias, tranquilamente, tá? A única coisa que eu não posso fazer com essa massa, não sei se alguém aqui perguntou, mas eu preciso falar isso, você bater essa massa, lembra que a gente incorporou bastante ar? E deixar ela aqui parada e fazer qualquer coisa e depois você colocar para assar. Lembra que eu falei que eu tinha que mexer ela rapidinho, misturar para depois dar umas explicações? Eu não posso perder tempo, porque senão eu perco esse volume que eu consegui de ar dentro dos meus ovos. E se eu perder esse volume dentro dos meus ovos, a minha massa não desenvolve. Então esse é um tipo de massa que eu preciso terminar de bater e já levar para o forno, senão eu não vou ter a mesma qualidade de massa. Aproveita, dá like, curte aí o vídeo aqui, vamos fazer esse canal crescer junto comigo, vamos lá, tá bom? Conto com você. E além de dar like, eu quero que você se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom, gente? Ó, beijo, 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 obrigada mais uma vez pelo carinho de todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.